Então, para quem está chegando agora, muito boa noite. Eu sou Renata Biapina, do Descomplicando Auditoria Médica. Sou médica anestesista, sou auditora médica e eu ensino médicos a conquistarem saúde e estabilidade financeira, redefinindo suas carreiras. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a matemática dos plantões. Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já pensou sobre isso? Alguém já fez essa conta? Eu chamo de matemática dos plantões. O que é a matemática dos plantões? Médico tem a seguinte mania, e eu me insiro nesse grupo, porque além de eu ser médica, eu tenho essa mania, tinha essa mania, porque eu tô mudando velhos hábitos. Então, o que a gente fazia e faz muita gente ainda? Quando a gente está apertado, a gente tem lá a nossa rotina, né? Dos nossos empregos, nossos plantões, nosso ambulatório, cada um tem a sua rotina. Mas a gente tem o hábito de quando a gente está apertado, a gente vai lá e faz o quê? Pum, pega um plantão extra, porque pegar plantão extra é fácil, né? E aí, a gente sempre tem um conhecido, tem um colega, ou o próprio hospital em que a gente trabalha, tem alguém que vai entrar de férias, tem alguém licenciado, sempre tem uma oportunidade para que a gente pegue mais um plantãozinho. Sempre existe um plantãozinho extra disponível, principalmente quando chega aquela fase de Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, datas nobres, né? E aí a gente pega aquele plantãozinho porque a gente tá super... ou a gente tá com alguma dívida extra que a gente não contava com ela, aquela dívida aconteceu, a gente se enrolou, a gente precisa de um dinheiro a mais, um dinheiro extra para pagar aquele compromisso, ou a gente está tendo um planejamento qualquer, está pensando em trocar o carro, vem uma prestação maior do apartamento, né? Tem gente que compra apartamento financiado e que tem aquelas chamadas intermediárias. Eu fiz muito isso quando eu estava em período de intermediárias. Eu e meu marido, a gente lá pegava um monte de plantão extra para fazer aquele dinheiro a mais. E aí, o que acontece? Aconteceu muito comigo e com certeza acontece com muitos de vocês. O que acontecia? A gente ia fazer aquele extra. Aí aquele extra, às vezes, era uma cobertura de um mês de férias de um colega. Aí a gente cobria aquele extra, fez aquele plantão a mais, incorporou na renda, pagou o que a gente precisava pagar de extra. E aí depois que a gente pagou, sobrou aquele, teoricamente, sobrou aquele valor, porque eu não contava com aquele valor. Ele veio para eu cobrir uma necessidade imediata, cobri a minha necessidade imediata, passei a ter aquele valor a mais disponível. E aí eu tenho duas opções. Ou, se eu já cumpri a minha necessidade imediata, eu não continuo com aquele plantão. Ou, o que a maioria de nós faz é cobrir a minha necessidade imediata, surgiu aquele plantão, aquele dinheiro sobrou, entre aspas, na minha conta, eu gostei dele sobrar na minha conta. E aí o que eu faço? Eu me adapto àquele novo valor de rendimento e eu continuo com aquele plantão que era para ser um extra. Porque sempre vai ter alguém de férias e, eventualmente, durante esse período que eu tô cobrindo as férias, que eu tô cobrindo licença, sempre aparece alguma vaga e eu vou e pum, pego aquela vaga. E aí o que acontece? Eu passei a trabalhar e passei a ter por mês um rendimento a mais. O que eu faço com esse rendimento a mais? Boa noite, Dani. O que eu faço com esse rendimento a mais? Eu vou e incorporo. Ele é o meu mês. Então, se eu estava acostumada a viver com X, eu passo a viver com X mais Y. Só que o médico não tem a cultura, são pouquíssimos que fazem isso. A gente não é ensinado na faculdade, a gente não tem a cultura do investimento, a gente não tem a cultura do poupar, porque a gente trabalha muito, então a gente sempre tem a crença do merecimento. Eu trabalhei muito, então eu mereço. Então aquele que era extra, ele deixou de ser extra, foi incorporado à minha renda mensal e eu passo a fazer o quê? Eu passo a gastar aquele dinheiro. E o que acontece? Deixa eu fazer dar só uma paradinha, que tem gente entrando agora. Para quem entrou agora, o nosso tema de hoje é por que a matemática dos ganhos com plantão não fecha. Eu chamo de matemática dos plantões. Então vamos lá. Aí o que eu fiz? Passei a incorporar. Aquele dinheirinho que estava sobrando, ele já começa a não sobrar mais, porque eu já me dei um monte de compensações na minha crença de merecimento. E aí eu entrei na chamada corrida dos ratos. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Quanto mais eu gasto, mais eu preciso produzir, porque eu tenho que pagar aquele cartão que vai vir no fim do mês, eu tenho que pagar aquela prestação do carro novo que eu troquei.
E aí, eu fazia isso durante muito tempo, e talvez você faça também. Vê se você já fez isso na sua vida. Eu pensava assim, a minha despesa mensal é X. Se a minha despesa mensal é X, eu tenho que produzir X para cobrir a minha despesa. O que vier de extra é um dinheiro que vai sobrar para eu fazer um gasto qualquer a mais que surja por aí. Esse era o meu raciocínio. Na prática, o que eu fazia? Aquele extra que começou a sobrar, o que eu fazia com ele? Eu ia lá e arrumava rapidinho aonde gastar. Então, assim, se eu tava sobrando, entre aspas, no meu orçamento, 2.000, 3.000 reais, caramba, já dá para trocar o carro, porque já dá para eu encaixar aqui uma prestaçãozinha de um carro melhor, que é o que eu tô querendo. Ou então aquela viagem de fim de semana que eu queria para um hotel legal, eu queria ir para um hotel all inclusive com a família, já dá para eu ir, ó, já tem um dinheiro extra. E aí quando eu olhava, o que acontecia? Cadê o dinheiro extra que estava aqui? Acabou, gato comeu. E aí nunca era suficiente, nunca era suficiente, nunca era suficiente. Eu tive um momento da minha vida que o meu mês, ele começava em 35 mil reais. Então, assim, eu não tinha feito nada, eu não tinha feito nenhuma despesa extra, eu não tinha ido a um cinema, nada. Mas só para eu começar o mês, para eu pagar as contas fixas que eu tinha, o meu mês começava em 35 mil reais. Aí você pensa assim, caramba, 35 mil reais, um absurdo, por que gastava tudo isso? Quando começava a colocar na ponta do lápis, aí somava as escolas, meus filhos estudavam numa escola internacional, porque eu trabalhava o dia inteiro, então eu achava, e foi o que foi o melhor para mim naquele momento, foi a melhor decisão, a melhor escolha que eu pude tomar naquele momento, e não me arrependo, porque foi responsável por uma excelente formação deles, mas como eu estava muito ausente, eu precisava que eles estivessem ocupados o dia inteiro. Então eles estudavam no colégio internacional, que eles entravam de manhã e saiam de tarde, isso tinha um custo. Eu não tinha tempo de levar na escola, eu não tinha tempo de pegar na escola. Vamos para os dois. E aí ia somando, ia somando, ia somando. Prestação do apartamento, condomínio, aí troca o carro. Aí... Eu sei que a gente colocava tudo na ponta do lápis e sem eu considerar lazer, sem eu considerar um cinema, um passeio, eu tinha uma despesa de 35 mil reais. E aí somava isso as despesas do cartão de crédito, aí eu tinha que ter conta em vários bancos diferentes, porque cada plantão pagava por um banco diferente. Isso também acontece com você? E naquela época as tarifas bancárias eram altíssimas, então a gente pagava por tudo, né? Pagava por um extrato, pagava por um pagamento de conta, tudo era pago. E aí eu tinha que ter 2, 3, 4 contas. Teve uma época da minha vida que eu tive 5 contas diferentes, em 5 bancos diferentes, 5 agências diferentes. E antigamente você não podia escolher, né, aonde que você ia ter aquela conta, porque era o que era determinado pelo empregador. Hoje em dia a gente já consegue escolher, a gente consegue fazer portabilidade de salário, então algumas coisas mudaram, algumas coisas melhoraram. E eu acredito muito que toda transformação, todo processo de transformação, ele tem que passar pelo financeiro, não tem jeito. Seja transformação física, seja transformação emocional, seja transformação profissional, ela sempre vai passar pelo financeiro. Por quê? Se eu estou falando de uma transformação profissional, o financeiro pesa. O financeiro pesa. Quanto eu ganho hoje, quando eu fizer essa transição de carreira, quanto eu vou ganhar, como é que ficam as minhas contas nesse intervalo, nesse lapso temporal em que eu vou de um ponto A lidar com as minhas emoções. E isso envolve dinheiro. Então, o financeiro, ele está permeando todas as fases da nossa vida, né? Todos os ciclos que a gente vive. E por isso, eu entendi que para que eu consiga te ajudar a vivenciar uma transformação completa no campo profissional, para que você consiga sair dessa maratona de plantões e consiga vir para o universo da auditoria médica, que eu vou estar te apresentando amanhã. Não esquecem, anota aí na tua agenda. Amanhã, no meu canal do YouTube, às 20h30, amanhã é dia 19 de outubro, às 20h30, no meu canal do YouTube, eu vou estar te apresentando tudo sobre auditoria médica, sobre como ingressar nesse mercado da auditoria médica, como fazer parte disso, como aproveitar, pegar carona nessa nova era da medicina, essa nova era em que você deve sair dos plantões de emergência, conquistar saúde, conquistar
estabilidade financeira, chega dessa instabilidade em que você não sabe quanto vai ganhar no final do mês, chega dessa situação que você não consegue controlar. Então a gente agora vai para uma nova fase, para uma nova era. Esse curso, essa live de apresentação do curso amanhã, ela vai ser feita somente para as pessoas que estiverem inscritas. Então é importante que você se inscreva. Quando você sair dessa live aqui, vá agora lá no link que está lá na minha bio, na minha página do Instagram. Você clica lá, é rapidinho. Você só vai colocar ali o teu e-mail, teu nome, teu telefone. É rapidinho, seus dados são sigilosos. A gente não divulga para ninguém. No grupo do WhatsApp, o grupo, na verdade, ele é uma comunidade. Nessa comunidade, só o teu telefone, só quem visualiza é a minha equipe, são os coordenadores, os administradores da minha equipe. Não fica visível para ninguém, ninguém vê que você tá ali. A gente preza muito o sigilo, a gente preza muito a informação pessoal de cada um, e isso já faz parte da auditoria. Na auditoria a gente preza muito o sigilo de cada um, a gente preza muito a administração e o cuidado com os dados pessoais. Então, no nosso curso de auditoria, esse cuidado com a tua privacidade, ele começa desde o momento em que você entra na nossa comunidade. Então, não deixa de se inscrever. Vai lá, assim que você sair, vai lá, se inscreve para você poder receber amanhã o link de acesso da nossa live que vai acontecer às 8h30 no canal do YouTube. Mas voltando aqui, o que eu entendi? Que para você poder fazer essa transição de carreira com tranquilidade, com segurança, com conforto, para você não ficar enlouquecido, você não ficar ansioso, você não ficar estressado, eu precisava te ajudar. E como é que eu consigo te ajudar com a parte financeira? Eu trouxe pra gente, e amanhã eu vou explicar isso tudo em detalhes na nossa live. Eu montei um time de especialistas que vai me acompanhar nesse curso e que vai te acompanhar na sua jornada de transformação. E nesse time de especialistas nós temos um consultor financeiro extraordinário. E ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te ensinar como você vai fazer para reduzir os teus plantões, fazendo uma substituição de renda, ou seja, você vai aprender como é que você vai conseguir reduzir plantão, reduzir carga horária, fazer a transição sem ter perda de renda no final do mês. Você vai aprender que se você tiver organização financeira, se você souber se programar, você consegue colocar o dinheiro para trabalhar para você. E aquele plantão que eu fiquei somando, que me dava todo mês a sensação de que eu estava ganhando um extra, eu descobri, sabe o quê? Quando eu chegava lá no ano seguinte, em abril, que eu ia fazer o acerto do imposto de renda, ia fazer minha declaração de imposto de renda, eu descobria que eu praticamente tinha trabalhado para pagar imposto. Sabe por quê? Como a gente tem os plantões em empregadores diferentes, cada contra-cheque nosso, ele vem com um valor isolado. Como ele vem com um valor isolado, eu sou descontada no imposto de renda em cima de um valor que não é o meu ganho real. Então, são valores isolados com descontos isolados, 27,5% daquele valor a menor. Quando eu somo aquilo tudo e que eu vou fazer o acerto anual, eu vou fazer o acerto em cima do monte. Então, eu tenho aquele montante aonde eu vou fazer o acerto do que não me foi descontado mensalmente. Isso é uma grana. Então, eu descobri que eu me entupi de plantões, eu não tinha um ganho real. Muitos dos plantões do meu sacrifício, das minhas noites fora de casa, das minhas noites longe da minha família, longe dos meus filhos, longe do meu marido, da sua esposa, você tá dando para o imposto de renda. E a gente não consegue reverter isso. Então você tem um sacrifício enorme e você não tem aquele ganho real. Aí eu comecei a colocar na ponta do lápis também quanto eu gastava de combustível, porque eu não sei se você trabalha perto de casa, mas eu nem sempre trabalhei perto de casa, tá? Eu já trabalhei muitas vezes em hospitais bem afastados, em que eu ficava às vezes 1 hora e meia no engarrafamento. Já cheguei até a pegar engarrafamento de 2 horas. Então era o combustível, era a manutenção do carro, porque no engarrafamento você tá lá, né? Anda, para, haja embreagem, haja a manutenção de carro. Era pedágio. Tinha uns lugares que a gente ia que eu vivia sendo multada. Por quê? Eu dava plantão num lugar que o caminho pra lá era um caminho um pouquinho meio assim de roça, meio assim de interior. E aí
era assim, você fazia uma curva, a velocidade era uma. Quando você saía da curva, a velocidade já era outra. E as placas eram escondidas, ficavam assim, tinha uma porção de árvores, as placas ficavam meio que assim, camufladas pela árvore. Era um horror. Eu não enxergava aquilo direito, eu não prestava atenção, eu nunca decorava onde era. Então eu vivia sendo multada. Aquelas multas assim, que não era para acontecer, era tipo, a velocidade era 60, eu passava 65, 66, 67, porque eu não vi que tinha reduzido do 70 para 60. Então eu tinha uma infinidade de multas. Eu tinha uma despesa imensa de combustível, uma despesa imensa de manutenção de carro, eu tinha uma despesa enorme de pedágio, eu tinha uma despesa enorme do que seria hoje o iFood, mas na época não era o iFood, na época a gente ligava, né? Ligava direto para lanchonete, ligava direto para pizzaria, gastava um dinheirão. E aí, quando eu comecei a botar isso tudo na ponta do lápis, eu entendi que eu não tinha uma renda assim tão significativa. Eu não tinha essa renda tão significativa. E aí, eu descobri que não valia a pena. Não compensava todas aquelas horas que eu passava longe da minha casa, não compensava todas aquelas horas que eu passava longe dos meus filhos. Então, a matemática financeira do plantão, ela tem que ser feita sim. E se você até hoje não fez a sua, depois dessa live, depois que você for lá na minha página, que você se inscrever para participar do nosso workshop amanhã, você vai pegar papel, caneta ou a calculadora do seu celular mesmo e você vai fazer ali no teu bloquinho de notas do celular. Eu gosto de papel e caneta, tá, gente? Eu sou meio arcaica. Eu adoro escrever. O pessoal da minha equipe sabe, né? Às vezes a gente tá discutindo pauta e aí elas são muito modernas, muito tecnológicas, que elas são meninas jovens, entendeu? Mas eu não. Aí às vezes elas até brincam comigo. Você quer parar, pegar papel e caneta? Não é a Dani, não é a Polly. Você quer parar, pegar papel e caneta para você raciocinar melhor? Eu raciocino bem com papel e caneta. Então assim, ó, vai lá, faz as tuas anotações. Coloca lá uma listinha de todos os plantões que você dá. Quanto você recebe em cada um desses plantões? Coloca lá quanto você é descontado de imposto de renda por mês e quanto você tem que fazer de acerto quando a gente chegar lá na mordida do leão em abril. Faz a conta também do quanto você gasta de combustível, quanto você gasta com alimentação, quanto você gasta com pedágio. Bota isso tudo no papel. E aí depois você me diz no final do mês, quando você faz todo esse cálculo, né? Faz esse cálculo de projeção do mês e faz esse cálculo de projeção considerando o acerto anual do imposto de renda. E aí me diz se no final essa conta vale a pena. Me diz se essa conta fecha para você, se essa conta faz sentido para você. Para mim não fez. E foi quando eu resolvi reorganizar a minha vida. E tem outra coisa, tá? Que me levou também a essa minha redefinição de carreira. Tem outra coisa que você tem que pensar o seguinte. Quando você tá lá no plantão, nesse saldo final que sobra, depois que você fez toda essa conta, que você fez todo esse acerto, nesse saldo final que sobra, você ainda vai pagar o quê? A tua aposentadoria, porque você tem que ter um plano de aposentadoria privado, e você vai pagar o plano de saúde seu e da sua família. E amanhã, quando você assistir a minha live, que vai ser o nosso bate-papo, em que eu vou te apresentar tudo sobre auditoria médica, você vai aprender, porque eu vou te explicar isso tudo em detalhes amanhã, mas eu já vou soltar um bisuzinho aqui. Você vai aprender que quando a gente trabalha com auditoria, quando a gente trabalha para uma empresa, para uma operadora de saúde, a gente recebe o plano de saúde para a gente e para a família, a um valor extraordinariamente irrisório, infinitamente abaixo do mercado, tá? Eu vou dar um bisuzinho aqui da aula de amanhã. Eu pago para mim e quatro pessoas no total, né? Eu, meu marido e meus filhos. R$256 para ter um plano top de linha da empresa que eu trabalho. Gente, é muito pouco. Quanto você paga por mês de plano de saúde para você, para seus filhos, sua esposa, seu marido? Quanto você paga isso por mês? A empresa em que eu trabalho, ela tem também um plano de aposentadoria e que a maioria das operadoras de saúde tem. Em que eu entro com um valor de depósito mensal e a operadora vai lá e faz uma contrapartida no mesmo valor que eu deposito. Você tem isso no seu plantão? Então, esses e outros benefícios que a gente tem nos contratos com a operadora de saúde, trabalhando como auditor médico, eu vou apresentar isso tudo para você amanhã. E a gente vai refazer juntos essa conta amanhã. A gente vai fazer essa matemática financeira do plantão amanhã junto. E aí eu quero que você me diga se você acha ainda que vale a pena.
Ah, mas você é anestesista. Como é que você fez essa transição? Eu vou contar isso tudo amanhã também em detalhes, mas eu vou adiantar um pouquinho hoje. Como é que eu fiz a transição? Eu fui reduzindo os meus plantões, compensando com o movimento de anestesia e migrando gradativamente para a auditoria. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo hoje e começar amanhã, não é assim. As contas não vão esperar para serem pagas até que você faça o curso, que você esteja apto, que você seja aproveitado no mercado. Então isso é uma transição. E dá para conciliar tudo? Dá. Eu conciliei plantões, claro que eu fui reduzindo à medida que eu fui aumentando os outros. Mas durante um tempo eu conciliei plantão, conciliei anestesia e conciliei auditoria. E hoje, 15 anos depois, eu faço só auditoria. Hoje eu estou 100% inserida no mercado da auditoria médica. Ah, mas peraí, então eu vou levar 15 anos para passar por isso? Não. Eu levei 15 anos porque eu não tive ninguém que me ensinasse o caminho. Eu não tive ninguém que me estendesse a mão. Eu não tive ninguém que me dissesse, vem por aqui, vai por ali, encurta o caminho, o bizu é esse. Eu não tive. Mas você vai ter, porque eu tô aqui. Eu já trilhei esse caminho. Eu já carreguei todas as pedras. Você não precisa passar por isso. Você pode ter um caminho muito mais suave. Então, amanhã, às 20h30, no meu canal do YouTube, eu vou estar esperando por vocês pra gente conversar sobre tudo isso. Eu vou contar pra vocês toda a minha trajetória, como foram esses meus 15 anos, o que eu aprendi, o que eu tenho pra trazer pra vocês. Vou mostrar como vai ser a trajetória de vocês dentro do curso e vou mostrar pra vocês essa conta matemática. A gente vai fazer isso junto e eu quero ver você me dizer no final que isso vale a pena, tá bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês todos os dias. Eu queria agradecer muito, vocês não têm noção da quantidade de carinho que eu tenho recebido todos os dias, das mensagens que eu recebo no Instagram, no inbox, das mensagens que eu recebo no meu WhatsApp, das mensagens que eu recebo por e-mail. É muita mensagem, não só de pessoas conhecidas, mas de pessoas que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, pessoas que a gente ainda não conseguiu se encontrar, mas que, se Deus quiser, eu vou encontrar amanhã, eu vou conhecer vocês amanhã e eu vou ter o prazer de cumprimentar vocês, eu vou ter o prazer de dizer muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Esse curso, ele está sendo construído com muito carinho, ele está sendo construído especialmente para você. Nada dele estava pronto, nada dele foi aproveitado, ele está sendo construído do zero, ele está sendo construído para te entregar tudo que eu aprendi ao longo desses 15 anos, tudo que eu desenvolvi ao longo desses 15 anos e que eu quero dividir com você, que eu quero partilhar com você, porque eu quero que você consiga ter tudo o que eu tenho hoje. Eu quero que você consiga dormir na tua casa todos os dias, dormir na tua cama, ter noites inteiras de sono, que você consiga curtir a sua família, que você consiga cuidar da sua saúde, que você não deixe de fazer aquela fisioterapia que o ortopedista ou o neurocirurgião te prescreveu e você não fez por falta de tempo, como aconteceu comigo. Eu não tinha tempo. Resultado, 3 hérnias de disco, uma delas eu tive uma rotura de um disco intervertebral, eu tive uma indicação cirúrgica. Quero que aconteça isso com você. Não precisa acontecer isso com você. Eu já passei por isso e eu não aconselho a ninguém. Então amanhã vai ser o primeiro dia de transformação do resto da tua vida em busca de qualidade de vida e estabilidade financeira. Vai ser um prazer enorme dividir esse momento com vocês. Vai ser um prazer enorme acompanhar cada um de vocês nessa nova jornada em busca de saúde e estabilidade financeira, redefinindo sua carreira. Eu vou ter muito prazer de daqui a pouco chamar vocês de colegas, além de colegas médicos, colegas auditores, colegas de área de profissão. Eu vou amar ter cada um de vocês lá. E, meus queridos, eu não podia deixar de dizer um feliz Dia dos Médicos para todos nós. Parabéns a vocês, que são seres de luz, que são pessoas que dedicam a sua vida a cuidar dos outros. Muito obrigada, é um prazer enorme fazer parte desse grupo. Vejo vocês amanhã. Beijo grande.